Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PBHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos. Olá, Pebers! Estamos no ar em mais um podcast da PebMed em parceria com o HA, a união entre o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Em nosso episódio de hoje, comentaremos os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e também sobre o estilo de vida da população brasileira. Quem fala com vocês hoje sou eu, Marcelo Gobo Júnior, médico de família e comunidade, editor médico do portal e curador da parceria PBHA. É apenas mais uma quarta-feira comum no consultório da unidade básica do bairro, mais uma prescrição de insulinoterapia, mas dessa vez o impacto é sobre a vida de Dona Maria. Dona Maria, de 58 anos, vive com diabetes há cerca de 4 anos. Apresentava um bom controle glicêmico até que no último ano perdeu uma filha em decorrência da Covid-19 e desde então tem observado sua saúde mudar bastante. No último mês, seu companheiro apresentou uma mudança de comportamento após perder o emprego, passando a beber cerveja todos os dias e com isso passou a sobrar menos dinheiro para pagar a feira. Ela, que vinha seguindo bem as recomendações de prescrição e cuidando de seus hábitos de vida, passou a ter que escolher onde aplicar melhor a renda. E talvez esse mês não sobre nada para pagar a luz e o gás. E agora mais uma coisa mudou. Vai precisar aprender a usar insulina. Essa história pode ser uma vinheta fictícia, mas é o recorte médio da dura realidade que enfrentamos no Brasil neste mais de um ano de pandemia. Desde o início de 2020, a pandemia do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, modificou o cenário de saúde ao redor do mundo. No Brasil, os eventos não foram diferentes. Até o momento da gravação desta reportagem, o portal covid.saude.gov.br, atualizado em 4 de julho de 2021, registrou 18.769.808 casos de Covid-19, com um total de 524.417 óbitos em decorrência da doença. Além desse cenário, a infecção pelo novo coronavírus modificou as mais diversas dinâmicas sociais na população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no primeiro trimestre de 2021, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, a taxa de desocupação do primeiro trimestre desse ano fechou em 14,7%, o que representa um contingente de mais de 31 milhões de brasileiros sem emprego formal. No mesmo período do ano passado, a taxa era de 12,7% de desocupação. Cerca de 15 milhões de brasileiros sem ocupação não procuram emprego em decorrência da pandemia ou por não haver trabalho em suas localidades. Além disso, outras modificações em relação à rotina de trabalho da população brasileira aconteceram. Segundo o IBGE, em setembro do ano passado, por exemplo, 2,7 milhões de pessoas estavam afastadas do trabalho em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em novembro de 2020, 879 mil pessoas deixaram de receber renda como consequência do afastamento do trabalho no Brasil. Ao mesmo tempo, 7,9 milhões de pessoas trabalham remotamente nesse período. A maior parte, 27,1%, sendo pessoas com ensino superior completo e ou pós-graduação, o que não é um retrato fiel da população brasileira em idade e capacidades laborativas. Entre as pessoas que se mantiveram formalmente empregadas até novembro de 2020, cerca de 19,6% apresentaram redução de seus salários. Condições de vida e trabalho representam um importante ponto dos determinantes sociais de saúde. Podemos entender a sua relação com a saúde a partir de como impactam fatores de risco modificáveis para diversos agravos, além de construírem barreiras ou pontes para o acesso à saúde. Segundo Mesenburg e colaboradores, conforme os resultados do estudo EpiCovid-19 Brasil, publicado em março de 2021 na Revista de Saúde Pública, dos mais de 70 mil indivíduos entre 20 e 59 anos avaliados para o inquérito sorológico, 43% apresentaram ao menos uma doença crônica não transmissível, sendo a hipertensão a mais prevalente delas.
O estudo tem por objetivo descrever a prevalência de doenças crônicas e os fatores socioeconômicos e demográficos associados, além de avaliar os padrões de distanciamento social e prevalência dos anticorpos contra o SARS-CoV-2 e sintomas da Covid-19 entre os portadores e não portadores de doenças crônicas. Achados semelhantes foram encontrados por Malta e colaboradores em um estudo conduzido pela equipe que buscou comparar as mudanças de estilo de vida durante a pandemia do novo coronavírus, segundo a presença ou não de doenças crônicas não transmissíveis em adultos brasileiros. Esse estudo avaliou mais de 45 mil indivíduos. Os resultados do estudo transversal, que utilizou os dados da pesquisa Convide, pesquisa de comportamentos, realizada entre abril e maio de 2020, teve seus resultados publicados este ano na Revista Brasileira de Epidemiologia. Entre os principais achados estão a redução da prática de atividade física entre os participantes, tanto entre aqueles que vivem com condições crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, cardiopatias e câncer, quanto entre aqueles que não possuem essas condições. Houve uma redução de 60% na prática de atividade física entre os indivíduos sem essas condições crônicas, enquanto no grupo com essas condições de saúde, a redução de atividade física foi igualmente alta, sendo da ordem de 58%. Outro fator importante ocorreu em relação ao hábito alimentar. Houve uma redução do consumo de hortaliças em ambos os grupos, sendo essa redução de 10,8% entre aqueles que não possuíam nenhum agravo de saúde e de 12,7% entre aqueles com condições crônicas. Ao mesmo tempo, o consumo de congelados, de salgadinhos e chocolate aumentou em ambos os grupos. O hábito que apresentou uma grande alteração em ambos os grupos foi em relação ao tempo de tela. Entre os participantes sem comorbidades, houve um aumento de 302% do tempo de exposição à TV e de 43,5% do tempo de tela de computadores e tablets. Já entre os participantes com comorbidades, o aumento de tempo de tela de TVs foi de 196%, enquanto o tempo de exposição às telas de computadores e tablets foi de 30,6%. As alterações econômicas e sociais têm seu impacto na saúde de modo contundente. Fatores laborais e de renda dificultam o acesso à alimentação de qualidade, por exemplo, como podemos perceber cruzando os dados do estudo com as estatísticas econômicas do IBGE, segundo o qual as hortaliças tiveram um aumento em seu preço de venda de 3,13%, enquanto os tubérculos, raízes e legumes variaram positivamente 8,49% no seu preço, e as frutas 2,67%. Por outro lado, enlatados e conservas variaram apenas 0,38% em seu valor no último ano. Outro ponto importante identificado por Malta e sua equipe foi o aumento do consumo de álcool e tabaco em ambos os grupos. Para os indivíduos que não apresentavam comorbidades, o aumento de consumo de álcool foi de 18,9%, enquanto para os indivíduos com ao menos uma comorbidade, o aumento foi de 15,1%. Já em relação ao tabaco, o consumo de cigarros diários entre os participantes tabagistas de ambas as modalidades foi da ordem de 30%. Os pesquisadores apontam que tais dados estão em consonância com outros estudos epidemiológicos que investigaram hábitos de vida e a influência da pandemia do SARS-CoV-2 sobre esses hábitos ao redor de todo o mundo. Além disso, os pesquisadores acreditam que as incertezas econômicas, a facilidade de acesso e estocagem, diminuição de renda e aumento do desemprego são fatores que favorecem o aumento desse consumo. O consumo de álcool e tabaco é fator de risco para diversas condições crônicas de saúde não transmissíveis, bem como de descompensação e agravo, inclusive de desfechos diretamente relacionados à Covid-19. O cenário para nós, profissionais de saúde, envolve compreender essas alterações de dinâmica de contexto a que todos nós estamos inseridos, justamente para construir planos de cuidado cada vez mais ligados à realidade a que cada paciente está inserido, desde os cenários de urgência e emergência até o cuidado ambulatorial. Ao encontrarmos casos como o de Dona Maria, com descompensações do diabetes, ou ao iniciarmos uma nova terapêutica de uma condição de saúde, é preciso considerar também os diversos aspectos que permitem ou não o acesso à saúde e cuidados em saúde. A pandemia de Covid-19 traz um colorido amargo para o cuidado em saúde e cada um de nós precisa considerar em nosso cuidado que o preço do arroz e do feijão tem tudo a ver com o alvo terapêutico atingido ou não, com a frequentação à unidade de saúde, com o acesso à teleconsulta ou às diversas modalidades de cuidado. Por isso,
Da próxima vez em que for necessário iniciar uma nova terapêutica, considere os aspectos sociais e os determinantes sociais de saúde e doença. Aqui o seu paciente terá acesso para atualizações de informações, novas condutas. Você pode acessar o nosso aplicativo, o Whitebook Clinical Decision, e para atualizações médicas, o nosso portal de notícias. Esse é o nosso episódio de hoje. A gente continua no nosso próximo encontro. Você ouviu a mais um podcast do portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br/doe. O seu clique transforma tudo.